Olá galera, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu gostaria de te mostrar de fato um circuito real. Nós fizemos diversos exercícios sobre associação de resistores, sobre fontes, sobre geradores, mas na prática, como de fato isso funciona? Então eu vou te mostrar aqui mais alguns circuitos na tentativa de que você entenda do que a gente está falando. Então, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, esse pontinho preto bem aqui, ó, é o que a gente chama de push button, ou um botãozinho, uma chave, beleza? Assim como você tem lá no seu controle remoto, assim como você tem no seu videogame, lá no seu controle. Tranquilo? Tá vendo, ó, que aqui nessa placa nós temos diversos desenhos? Esses desenhos, eles funcionam no sentido de te orientar. Orientar com relação aonde a corrente elétrica passa, qual é a queda de tensão. Esses pontinhos vermelhos também são botões. Isso aqui, no caso, é o quê? Uma placa de circuito impresso de um mouse. Tranquilo? Então, aqui, ó, esses componentes pretos é o que nós chamamos de capacitores. Sim, esses capacitores serão muito necessários e muito úteis, principalmente quando nós estamos falando sobre um tal de iPhone, beleza? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui em outras coisinhas. Bom, vou te mostrar aqui mais um dispositivo. Isso aqui é o que a gente chama de um potenciômetro. Provavelmente você o conhece como volume. Então aqui, ó, você tem as três perninhas para que eu possa ligar nessa placa de circuito impresso, beleza? E aqui, ó, algo para que eu movimente, tá? Então isso aqui, ó, para modificar a potência, né? À toa que é potenciômetro. Mas no fundo, ele nada mais é do que um resistor variável, ok? Então, por exemplo, esse é de 1K. Então significa o quê? 1 kΩ ou 1000 ohms. Claro que existem outros potenciômetros de diversas medidas, diversas grandezas. Bom, aqui nós teremos mais um interruptor, beleza? Ele é um pouquinho maior. Aí no caso eu soldei alguns fiozinhos, bem mal soldado, mas enfim. Depois eu mostro para vocês como fazer isso. Na verdade ele não está soldado, ó. Aqui, ó, eu só peguei ali e dobrei o fiozinho aqui nessa parte metálica do meu interruptor, tá? Então aqui, ó, tem umas coisas interessantes. No caso, eu tenho LEDs de várias cores. Esses LEDs, como nós já conversamos, eles são lâmpadas que funcionam a corrente contínua. Ou seja, o que significa isso? Corrente direta, tá? Aqui, ó, no LED, você tem nas duas perninhas. Uma eu vou ligar no positivo, a outra eu vou ligar necessariamente no negativo, beleza? Isso se eu estiver fazendo uma ligação em série. Se eu for fazer uma ligação em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, ok? Esses LEDs aqui, eles funcionam a 3 volts. Se você observar, ali dentro desse LEDzinho amarelo, você vai conseguir observar que uma perninha um pouco maior. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Então, galera, dá uma olhada aqui, ó. Tanto nesse LED verde quanto nesse amarelo aqui do lado, a gente consegue observar que as perninhas aqui são um pouco diferentes. Isso aqui é para que a gente possa caracterizar positivo e negativo também. Se eu inverter a polaridade do LED, acredite, ele não vai funcionar no meu circuito, ok? E nós temos outras coisas aqui também. Além disso, eu posso ter diversos tipos de capacitores. Capacitores, nós já comentamos. Lembra que eu falei com vocês com relação ao flash dos seus smartphones e como que esse flash funciona e de que a sua bateria ela não tem energia suficiente para disparar uma certa quantidade de cargas? Então, a característica do capacitor é essa. Então aqui eu tenho esse capacitor grandão aqui, ó, e no caso, observe, ó, tá vendo aqui que na lateral tem uma marca? Então, o que está marcado geralmente é o negativo e o outro é o positivo. Inclusive, ó, até aqui os terminais, geralmente eles já vêm cortados em tamanhos diferentes, para que você não se confunda. Existem diversos tipos de capacitor. Esse aqui é o capacitor eletrolítico e esse aqui é o que a gente chama de cerâmica. O eletrolítico ele é polarizado, positivo e negativo. O de cerâmica ele tanto faz. É muito semelhante ao resistor. O resistor, você coloca de um lado, coloca de outro, que vai funcionar do mesmo jeito.
Falando em resistores, dá uma olhada nesse pequeno aqui, ó. Então, ó, você vai observar, esse aqui, ó, ele tem algumas faixas laranjas. E se eu não estou enganado, as 3 são laranja. Então, aqui que é o código que nós utilizamos na tentativa de configurar esses resistores. Então, aqui eu tenho outro resistor. Então, ó, já é de cor diferente. Então, ali, ó, marrom, preto, laranja e dourado. Cada um tem um número, significa um número diferente, beleza? Na tentativa de, só observando, eu já saber qual é a quantidade de resistência que tem ali, ok? Daqui a pouquinho eu te mostro uma tabela com todos esses códigos, até para ficar mais fácil que você entenda. Então, ó, além disso, o que a gente pode observar aqui? Deixa eu te mostrar aqui alguns dispositivos. O fusível, que já não é novidade, já conhecemos o fusível, que é esse encapsulamento aqui, ó, de vidro. Tá vendo que tem um fiozinho dentro dele? Então, esse fiozinho é que vai ligar uma parte do circuito ao outro, ok? Então, o que acontece? Se passa uma corrente muito elevada aqui entre esses dois terminais por esse fio ele vai aquecer, lembra do efeito Joule. Quanto maior for esse aquecimento, no caso, o meu fio vai dilatar e em algum momento ele vai se romper, ok? Já esse outro aqui, ele é excelente e gerou toda uma mudança com relação à tecnologia. Isso é o que nós chamamos de transistores ou transistor, beleza? Então, esse transistor, nós não iremos trabalhar com ele mais a fundo, né, mais por curiosidade. Mas, o que eu quero dizer, o que significa isso? Esse transistor, ele foi a chave para uma nova tecnologia, que no caso foram a criação dos computadores, aqueles gigantescos, e depois eles foram, obviamente, ficando mais reduzidos, né, assim como a tecnologia foi avançando. Então, basicamente é isso. Ele vai servir como um interruptor, como limitador de tensão, dentre outras funções. Dispositivos bem pequenininhos que fazem parte do quê? Da sua placa de circuito impresso, beleza? Que é o que nós conhecemos como PCI. Então, para que serve essa PCI? Como que eu sei o que ela faz e se de fato isso é importante? Essa é uma das perguntas que a gente vai se fazendo ao longo aí de toda essa aula, beleza? Então, primeiro, com relação a essa PCI, com relação a essa placa, fica fácil saber do que ela é. Então, ó, dá uma olhada, já tem uma tomada atrelada a essa placa. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma tomada atrelada a essa placa, logo, ela só pode ser uma fonte. Então, quais são essas principais características dessa fonte? Dá uma olhada, eu preciso de um transformador, que é essa coisa bonitinha aqui. Então, ó, esse transformador, o próprio nome já fala, né? Ele vai transformar. Mas transformar o quê? Transformar a tensão e também converter a minha corrente de alternada para a corrente contínua. Então, vamos lembrar, esses equipamentos, eles só funcionam com corrente contínua. E para que eles... né? E detalhe, a corrente que chega na sua casa é a corrente alternada, algo que nós já comentamos milhões de vezes. Beleza? Então, ó, aqui, além disso, eu tenho aqui ó, algo que você também conhece, que é o tal dos fusíveis. Inclusive, até aqui tem um em falta. Provavelmente deve ter queimado. Então, lembrando, quando a gente queima um fusível, basicamente a gente só o troca. Trocando, você vai observar, ó, dá uma olhadinha aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, vai ficar mais visível. Então, ó, aqui em cima, você vai ver alguns numerozinhos. Você vai ver a tensão em que eu posso colocar esse fusível e o máximo de corrente elétrica que eu terei. Então, eu tenho fusíveis de meio ampere, 1 ampere, 2, 3 e assim sucessivamente. Vai depender, obviamente, do quê? De que dispositivo que você está utilizando. É uma régua de tomada? É um estabilizador? Ou é outro dispositivo que necessita de uma potência maior? Vide micro-ondas. E lembra essas lâmpadas pequenininhas aqui, ó,
elas funcionam a corrente alternada, tá? Muitas funcionam tanto a alternada quanto a corrente contínua. Eu acredito que dá até para você perceber que ela já está um pouco enegrecida por dentro, ou seja, essa aqui está queimada com certeza. Então, qual é a grande diferença das lâmpadas de LED, a corrente contínua, para a lâmpada convencional, corrente alternada? Então, aqui, ó, observe. Nessa aqui, eu tenho dois polos. Um polo é essa parte metálica aqui, ó, esse encapsulamento, e o outro seria esse pininho aqui, ó. Beleza? Fase e neutro aqui ao redor. Então, o que a gente pode observar aqui? Interruptores, ok? Então aqui eu tenho um interruptor mole-mole. Interruptor, esse aqui é um interruptor físico. Você tem que exercer uma força externa para que ele venha ligar e desligar o seu circuito, ok? Nesse caso, eu bem que poderia ter feito de uma melhor maneira. Aqui no caso só... Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Então aqui, ó. Nesse caso, eu só dobrei os ferrinhos aqui desses fios. Poderia ter soldado, beleza? Soldar é uma maneira de fixar todos esses elementos que eu estou te mostrando na placa, ou um no outro, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Todas elas estão soldadas, ou seja, eu colei esses dispositivos aqui de cima na placa com ferro de solda e com isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa solda, tranquilo? Então, essa solda ela vai servir para quê? Então, ó, a partir do momento que eu pego o ferro de solda, ó, esse aqui é um ferro de solda, um pedaço de ferro muito, muito quente. Basicamente é isso. E em contato com a solda, deixa eu ver se vocês vão conseguir observar. Então, ó, tá vendo que tá subindo uma fumacinha? Então aqui, ó, a minha solda, ela fica no estado líquido. Então, enquanto eu mantiver o ferro de solda aqui, isso aqui é uma liga metálica, beleza, galera? Então, ó, pronto, tirei. Então, a partir do momento que eu tiro, rapidamente essa solda ela endurece. Tá quente? Tá quente, bastante, beleza? Mas também esfria muito rápido. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma bolinha de solda aqui em cima de qualquer coisa aleatória. Deixa eu colocar em cima desse troço aqui. Contanto que não queime. E sim, solta bastante fumaça. Essa fumaça é bacana? Não mesmo. Não é interessante ingerir essa fumaça. Então, ó. Ainda não secou. Ó, rapidamente, ó, ela já fica sólida, beleza? Quero que ela volte a ser líquida, só colocar o ferro de solda aqui e tá tudo certo. Ela volta a ser líquida, ok? Então, outra coisa aqui bastante importante, nossa fonte. Então, eu posso utilizar, no caso, pilhas. Então, aqui, ó, no caso eu tenho aqui 4 pilhas ligadas em série. Necessariamente esse suporte, ele só vai funcionar se eu colocar as 4 pilhas juntas, ok? Como eles estão ligados em série, lembra lá, qual a principal característica da ligação em série? A corrente só tem um local para passar, só tem uma trajetória e vai perpassar todas as pilhas. Então, se eu tiro uma, meu circuito está aberto. Então, nada funciona. Nada vai sair aqui, ó, por esses fios. Lembrando, normalmente nós utilizamos esse padrão, vermelho e preto, como positivo e negativo, tá? E também tem o verde com amarelo, que seria o terra. Aí, no caso terra, ele vai aparecer quando a gente estiver falando sobre corrente alternada. Então, ó, exemplo de corrente alternada. Teu carregador. Então, o teu carregador ele vai aparecer algumas características dele aqui, que provavelmente você não vai conseguir enxergar. Depois eu coloco aí no vídeo. Então, ó, esse carregador ele tem uma entrada e uma saída. Esse carregador ainda é do finado Nokia,
beleza? Então, ó, o que que ocorre? Esse carregador, ele vai ligar na tomada. A minha tomada entra corrente alternada. Essa corrente alternada passa aqui por um transformador, beleza? Ela vai ser retificada e vai chegar lá no seu celular 5 volts, 6 no máximo. Se for um notebook, provavelmente uns 12. Isso aí vai se alterando de acordo com a marca do dispositivo que você tem, ok? Então, basicamente é isso. Então, eu posso utilizar isso aqui para montar um circuito sem problema algum. Então, o que eu faço para montar um circuito? Eu posso utilizar uma placa dessa, que é a PCI, que é essa verdinha aqui, beleza? Só que aqui, qual é a principal dificuldade? Se eu utilizar esse material, não vou poder modificar nada que tem aqui no meu circuito, porque não está tudo colado aqui com o meu ferro de solda. Então, vai ficar complicado. Eu não vou poder fazer nenhuma alteração. No máximo, trocar um elemento por outro, um componente por outro, ok? Agora, eu posso utilizar o que nós chamamos de protoboard, ou seja, uma plaquinha de testes. Tá? Esses furinhos aqui ó, é onde eu vou colocar todos os meus dispositivos no intuito de criar um circuito simples, ok? Então, vamos tentar criar um circuito simples. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Ligar um LED. Nada além disso. Então, eu posso utilizar tanto essa fonte aqui, ligar na tomada, só que eu vou ter que puxar fios para ligar aqui, para conectar nessa protoboard. Ou, para facilitar a minha vida, posso utilizar pilhas. Por quê? Até então, o LED só precisa de 3 volts. Então, a 3 volts, eu coloco 2 pilhas, já vai funcionar. Tranquilo. Nesse caso aqui, cada pilha é 1,5. Então, nesse conjunto, eu teria ali os 6 volts, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar um meio de alimentar o meu circuito. Então, como que eu vou alimentar esse circuito? Vou utilizar aqui, ó, esse dispositivo aqui, onde eu posso acrescentar 2 pilhas. Detalhe, as pilhas têm que estar funcionando. Como eu posso saber se essa pilha está funcionando? Utilizando isso aqui, ó, que é um multímetro. Vou colocar aqui ó, na escala de 20, beleza? E nisso, vou tentar medir aqui a tensão que as minhas pilhas têm. Então, ó, coloco aqui em uma extremidade e na outra. Necessariamente, ó, vai aparecer, então aqui, ó, 1,42 volts. Então essa pilha tá bacana, que até então ela não é de 1,5 volts. Então tá aqui, ó. A pilha vem aqui escrito, ó, 1,5 volts, tem 1,4. Então, opa, essa aqui tá boa. Vamos dar uma olhada aqui em outra. Ó, tô alterando o lado que eu coloquei aqui, ó. Vai fazer diferença? Vamos ver agora. Opa, 1,52. Aumentou a intensidade? Não. Só o que mudou foi isso aqui, ó, o negativo. Então ele está te mostrando que a corrente está no sentido contrário. Somente isso, nada além. Tá funcionando? Tá excelente essa pilha aqui também. Então bora lá. E esse cachorro que não sossega, atrapalhando o meu vídeo. Muito bem, cachorro. Então, a pilha até fugiu. Então bora lá. Então, ó, conecto aqui em uma extremidade, coloco na outra, posso até segurar, minha mão não vai fazer diferença não, tá? Então aqui, ó, 1,4. Vamos colocar de novo, que a minha pinça aqui saiu. Então aqui, ó, coloco aqui do outro lado, 1,4 volts. Tá boa também. Então, ó, 3 pilhas funcionando, já é muita coisa. Vamos ver se essa aqui também tá boa. Reza a lenda que ela é alcalina. Opa! Algo está estranho, muito estranho. 1,5, tamanho AA. Essa pilha é diferente. E ela está com a tensão pouco
Sei não, acho que ela já tá não muito bacana. 1,23 volts. Dá um gasto, dá pro gasto. Então vamos tentar ligar esse troço aqui, ó. Então, ó, coloco aqui as minhas pilhas. Então, quando você está batendo ali no seu controle remoto para ele funcionar, normalmente é esse aqui, ó, que está desconectado de alguma forma, né? Pode ser isso, né? Detalhe, pode ser, não necessariamente será isso. Tem aqui os meus dois fiozinhos. Vamos ver quanto eu tenho aqui. Então, opa, dá uma olhada ali, ó. 3 volts, 2,97 volts. Então tá ótimo, tá excelente. Então vamos ligar aqui no meu circuito. Já tenho a minha fonte. Bom, vou te mostrar aqui agora o seguinte. Estou aqui com o meu ferro de solda. A solda em si. Então o intuito é te mostrar, ó, isso aqui. A solda derretendo. E o que eu vou fazer aqui no caso? Como esses fios estão muito moles e vão dificultar com que eu os conecte ali na placa, eu vou colocar um pouco de solda para que eles fiquem mais resistentes e mais fáceis de serem manipulados, ok? Então aqui, ó, deixa eu ver. Tá vendo que ele tá um pouco brilhoso? Então isso aqui, ó, já é a solda que ficou aqui nesses fiozinhos. Já para facilitar a minha vida. Beleza? Lembrando que essa solda, ela é uma liga metálica, beleza? É uma junção de estanho com chumbo. 67% de estanho, se eu não estou enganado, e 33% de chumbo. Então, vamos tentar aqui ligar esses LEDs. Então, acabei fazendo uma gambiarra aqui, ó. Tá vendo que eu acrescentei, soldei, né, mesclei ou colei um fio no outro, na tentativa de ter um fio mais rígido para fazer as ligações ali na plaquinha, beleza? Então eu fiz dos dois lados. Então, ó, tá aqui a solda. Isso aqui, ó, fica realmente firme. Dificilmente você vai conseguir destacá-lo, tá? Pode quebrar o fio, né? Mas enfim. Ou quebrar aqui a conexão com a pilha. Então vamos tentar ali ligar esses LEDs. Ó, dá uma olhada. Essas protoboards funcionam. Esses buraquinhos, eles são condutores, dependendo de onde eu ligue, beleza? Se eu coloco aqui, toda essa coluna irá ficar energizada com sinal negativo, beleza? Então, ó, isso nessas colunas aqui. Se eu coloco aqui, já seria o quê? Nas fileiras. Então, toda essa fileira negativo, toda essa fileira positivo, por exemplo. Ou toda essa coluna, né, positivo, toda essa outra coluna negativo, beleza? Então, como é que eu vou ligar meus LEDs? Vou colocar uma perninha aqui e outra perninha aqui, para que feche o circuito, para que haja conexão. Senão não vai funcionar, obviamente. Bom, então agora o que a gente vai tentar fazer? Tenho aqui a minha fonte de alimentação, ela está ligada aqui na protoboard e o intuito é ligar os LEDs. E vamos ver se eles estão funcionando ou não. Lembrando, positivo e negativo. Se eu inverter, reza a lenda, não vai funcionar. Beleza? Então aqui provavelmente está invertido. Então, opa, tenho luz. Beleza? Então tá aqui um LEDzinho verde, bem discreto. Então, posso ligar os outros em paralelo. Ó. Detalhe, ó, um do lado do outro. Opa! Então agora, ó, já tenho dois LEDs de cores diferentes. O azulzinho, nossa, azul, horrível.
um branco e um verde. Então, ó, dá uma olhada aí, ó. E eles estão ligados em paralelo. Eu deixei escuro, mas já foi de propósito, tá? Só para que vocês conseguissem enxergar que de fato o LED está acendendo. Então, ó, deixa eu tirar esse branco, que ele acaba chamando mais atenção e dificultando a visibilidade. Vou colocar aqui outro. Então vamos ver se esse vermelho está funcionando. Opa, tá aí o vermelho. Então, ó, eu posso ainda acrescentar outras coisinhas. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso de uma melhor maneira. Então, ó, o vermelho está ligado, beleza? Então, eu liguei direto no gerador, direto na bateria, beleza? Corrente contínua. Eu posso fazer o seguinte, lembra que nós colocamos diversos interruptores nos nossos exercícios? Aqui também não é diferente. Eu posso acrescentar um interruptor. Então, ó, inverti o LED e está bem quente, galera. Então, ele não funciona. Coloquei na posição correta, ele vai funcionar, beleza? Então, vamos pegar outros LEDs aqui. Um vermelho muito fraco. Sempre, nesse caso, estou ligando eles em paralelo. Por que em paralelo? Porque a tensão ela vai se manter a mesma. Lembra que no circuito em paralelo, a minha tensão ela é compartilhada? Então, ó, tá aí. Opa. Deixa eu ver se eu tenho. Esse verdão aqui chamou a atenção. Laranja, verde. Acho que eu tenho outro vermelho um pouco mais, que tem uma intensidade maior. Esses LEDs geralmente são 50 centavos, tá, galera? Então, ó, esses aqui coloridinhos, eles são mais baratos. Esses aqui transparentes são no máximo R$1, 80 centavos. Isso aí vai depender de onde você compra, tá? Opa, por que você parou de funcionar? Ou você queimou? Olha, mais um foi pro saco. Meus alunos, eles literalmente acabaram com muitos LEDs. Então, ó, deixa eu só mostrar para vocês a quantidade de LED queimados. Isso aqui foram LEDs queimados em outras oportunidades no qual os meninos estavam fazendo os circuitos deles. Provavelmente porque queimou, porque colocaram uma tensão maior do que ele suportava. Lembrando que ele só suporta 3 volts. Mais que isso, como eles estavam utilizando isso aqui, então, ó, aqui não são 4 pilhas em série, então são 6 volts. Então, por isso que eles queimaram esse tanto de LED, beleza? A parte boa é que não é tão caro, mas vamos lá. Tranquilo. E agora vamos tentar achar o porquê que esse dispositivo, porquê que essa chave ela não funcionou. Então, ó, dá uma olhada. Agora funcionou. É porque aqui, ó, o que acontece? Mau contato porque os fios não estão soldados. Então, quando eu movimento, dependendo do movimento, se for muito brusco, ele não vai funcionar, beleza? Mas aqui, ó, meu interruptor, liga e desliga. Então, vai interromper a corrente elétrica que está passando aqui pelo LED, beleza? Outra coisa que nós poderíamos acrescentar seria um alto-falante. Esse aqui é aqueles alto-falantes de telefones antigos, aqueles que a gente girava. Não sei se vocês lembram disso, mas enfim. Então esse alto-falante aqui, ó, também, ó, mesmo esquema. Positivo e negativo. Tem uma serigrafia aqui nas laterais, nas extremidades. Bom, tenho aqui o meu LED, a fonte de alimentação, um interruptor com mau contato, mais um interruptor. Vamos dar um jeito aqui nesse interruptor. Desliga. Desligou. Pronto, só deixar ele quietinho. Então, liga o interruptor, tenho corrente elétrica, beleza? Desliga o interruptor, não tenho corrente elétrica.
Então, liguei novamente. Então, está aqui meu circuito. Vamos acrescentar agora aqui uma resistência. Então, ó, deixa eu te mostrar aqui o resistor. Eu vou acrescentar esse resistor aqui no meu circuito. O que acontece? Absolutamente nada. Olha que bacana. Será que esse resistor também não está funcionando? Eu estou ligando errado. Não, ele realmente não está funcionando. Ou deixa eu ver se um resistor um pouquinho mais parrudo. Melhor. Lembra que as lâmpadas são resistores? Então dá uma olhada na intensidade da lâmpada aí. Para ver o que acontece. Vou ligar errado. Estou ligando uma tentativa de ligar em série. Não vai ligar, beleza? Vou ligar em paralelo. Então vou ligar aqui várias lâmpadas em paralelo. No caso, lâmpadas também são resistores, não é isso? Opa! Ó, você vê que se eu encostar nas perninhas aqui, ó, eles já vão funcionar. Tá vendo? Eu estou colocando a mão aqui por quê? Porque a corrente elétrica que está passando, ela é muito, muito pequena. E a nossa pele, ela é resistente a choques elétricos, beleza? Claro que tem uma limitação. Então a corrente que está passando aqui, ela é pequena. Por isso que eu estou fazendo isso, beleza? Agora, não vou colocar o dedo na tomada, não faz sentido. Ó, tá vendo que quando eu coloquei esse LED, a intensidade dos outros diminuiu? Vamos ver se esse padrão se mantém. Deixa eu tirar o interruptor, só para que eu consiga colocar mais LEDs. Ó, tá vendo? Agora, não, agora ficou... Opa! Ó. Ó. Tirei o vermelho, coloquei o vermelho. Esse aqui, ó, nem corrente suficiente. Será? Não é mau contato? Eu acredito que não seja. Então é... Ó, sem vermelho, com o vermelho, sem vermelho, com o vermelho. Então tá vendo? Como o resistor, ele dificulta a passagem da corrente elétrica e obviamente vai diminuir a intensidade da corrente elétrica. Beleza. Bom, isso aqui, ó, já é sinal de que ele estava ligado. É aquele vermelhão, aquele laranja aí, ó. Tá vendo que a intensidade dele está diminuindo? Então, porque ele já está próximo de queimar. Agora queimou. É, mais um. Vamos ver se eu acrescentar aqui. E o intuito é isso. Você ir brincando com circuitos, com vários LEDs, até porque eles são baratinhos, né? Dá pra você queimar de boa. Na tentativa de entender o que está rolando. Olha aí. Opa, esse verdão aqui ficou legal. Posso inserir outras coisas? À vontade. Pode colocar resistor. Posso colocar um resistor variável. Agora, esse aqui ficaria bem bacana. Só que no caso eu tenho que soldar 3 fios aqui diferentes para poder encaixar nesses buraquinhos. Porque os buraquinhos são muito pequenos, beleza? Mas ficaria legal? Sim, porque aí eu controlaria o quê? A intensidade luminosa. Bom, minha gente, tá aqui ó, o potenciômetro. Mesmo esquema, coloquei os fiozinhos aqui, soldei. Na tentativa, né,
de melhorar a conexão aqui no meu circuito. Então, ó, acrescentei aqui as duas perninhas. Ó, vou girar aqui o potenciômetro. Ó, você consegue ter ali uma alteração. Opa! Ó, consigo alterar. Tem um dispositivo que a gente compra para colocar em casa, que o nome dele é dimmer. Ele já vem pronto, é tipo uma bolinha que você coloca no interruptor, aí você vai movimentando a bolinha e aquela bolinha ela vai fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó, alterando a intensidade luminosa no caso do meu LED, beleza? O dimmer, no caso, vai funcionar como uma lâmpada convencional. Logo, a lâmpada convencional ela tem filamento, tem fase neutra. Se ela tem fase neutra, ela vai ser o quê? Vai funcionar com corrente alternada. Beleza? Então, ó, mole, mole. Tá vendo como é legal, divertido? Então, ó, aumento o resistor. Aumentei tanto que não tem corrente elétrica suficiente para passar e, obviamente, ele não vai ligar. Vou reduzindo a resistência, a intensidade vai aumentando. Tranquilo? Agora, um ponto tem que ser bem evidenciado. No caso, esse é o único potenciômetro que eu tenho aqui em casa. E ele é de 100K, ou seja, é muita coisa. Então era bem capaz até que nem funcionasse. Lembrando que a gente tem que fazer aqueles ótimos cálculos maravilhosos que vocês tanto adoram. Tranquilo? Então, teria que utilizar sim a lei de Ohm aqui para saber qual a faixa de resistores que eu poderia utilizar aqui. Tranquilo? E, obviamente, toda essa plaquinha que eu te mostrei é tudo calculado, aonde que ele vai ficar. Até porque é uma maneira, a gente, no caso, as empresas, elas têm que encontrar uma forma de deixar esse dispositivo não tão grande. Então é só você lembrar dos videogames. PlayStation, Xbox. PlayStation, o 4, ele era gigantesco. Depois ele foi reduzindo. É bom? Sim. Ele vai ocupar menos espaço. Só que aí também tem um problema. Não tem um tal defeito já? Tu não está diminuindo as dimensões? Então aí complica. Porque você vai reduzindo o espaço, você vai ter o quê? Maior propagação de calor. Não é à toa que nessas plaquinhas tem isso aqui, ó, que é o dissipador, feito de um bloco de alumínio e um componente que normalmente ele tende a propagar bastante calor, beleza? Então a gente também tem que ficar ligado com isso. Ou seja, na doida, às vezes funciona, às vezes funciona. Porém, a gente tem que esquematizar isso tudo anteriormente, beleza? Então eu vou desligar aqui o meu LED e a nossa aula acaba por hoje. E é isso, até a próxima. Tchau pra vocês.